Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD para você. Agora estamos iniciando mais um trimestre, onde a lição fala sobre as lições bíblicas, os ataques contra a igreja de Cristo. Uma lição muito boa, O título fala sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. O nosso textuário diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, certo? De forma sutil, a nossa verdade prática diz assim, olha, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com armas espirituais dadas por Deus. Então, uma lição muito boa. A nossa leitura está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. A nossa lição se divide em 4 capítulos. O primeiro diz o seguinte: a igreja sob ataque. O segundo fala sobre a natureza do ataque. O terceiro, as esferas do ataque. E o quarto fala sobre a igreja protegida. Meus irmãos, é uma lição muito boa, não é para vocês me perdoem, estou tossindo um pouco porque essa semana peguei uma virose, tive um pouco de febre, dor de cabeça, moleza no corpo, então ainda estou um pouco adoentado ainda, mas Deus tem dado graças, E às vezes as enfermidades vêm para nós sabermos que nós não somos nada sem Deus, Nós vivemos a cada dia pelas misericórdias e pela permissão divina, a permissão de Deus. Meus irmãos, vamos lá. Nós vemos aqui que a lição fala sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Porque existem muitas igrejas, mas no caso, a igreja de Cristo, porque o diabo ele não consegue fazer igual. Então, quando não se consegue fazer igual, ele tenta imitar. Então, tem muitas igrejas aí que são igrejas que não são igrejas de Deus, que não são igreja de Cristo, não são igrejas que pregam e ensinam doutrinas demoníacas. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui, se nós lermos aqui onde está lida a lição, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: pela hipocrisia, sabe o que é hipocrisia? Nós estudamos semana passada, hipocrisia é mostrar ser aquilo que não é. Então, é como ter duas faces, Então, a hipocrisia de homens, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. Uma das características dos falsos profetas, dos falsos religiosos, sempre é mentira. Nós vemos aqui que o próprio Jesus falou que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, nós vemos aqui que uma das características dos falsos profetas e dos falsos religiosos, nós vemos aqui que é a mentira. Nós sabemos aqui que a mentira... A mentira, ela é uma das características dos falsos profetas e falsos religiosos, tendo cauterizada a sua própria consciência. Consciência é aquilo que nós podemos distinguir, é aquilo que é chamado consciência, é aquilo que se dá o nome que nós seres humanos tem em distinguir o bem do mal, certo? Então está aqui, olha, distinguir, certo? Distinguir o bem do mal. Então, isso aqui, a consciência, é como se fosse isso aqui, a virtude, a virtude de distinguir o bem do mal. Eu estava vendo uma reportagem onde um criador de cabras, ele criava cabras e quando a cabra dava cria, ele pegava aqueles carneiros, aqueles bodes, aquelas cabras, aqueles carneiros, enquanto ele era um pequeno, e pegava um ferro quente e cauterizava a ponta dos chifres dele para que ele não nascesse mais chifre. Por quê? Para ele não crescer com chifres. Então esse criador de cabras e de bodes, ele pegava o cabrito ali, ainda jovem, e pegava um ferro quente e cauterizava ali no lugar onde iria nascer os chifres, para que os chifres não viessem a crescer. Ou seja, então nós podemos dizer que cauterizar, certo? A palavra cauterizar pode ser queimar.
pode ser queimar. Então a Bíblia diz que tendo cauterizado, olha aqui, queimar, tendo cauterizado a sua própria consciência. Lembrando que consciência é a virtude, né, de distinguir o bem do mal. Se a Bíblia está dizendo, se o apóstolo, aqui o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Timóteo, que muitos têm cauterizado a sua consciência, então nós podemos interpretar que ele não vai conseguir distinguir o bem do mal, porque a nossa consciência é aquele que distingue o bem do mal. Se nós temos a nossa consciência cauterizada, ou seja, queimada, ela não vai se propagar, ela não vai crescer. E se nós não crescemos em conhecimento, a Bíblia diz o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento, certo? Então, se nós temos a nossa consciência, esqueci aqui do acento, se nós temos a nossa consciência cauterizada, ou seja, queimada, nós nunca iremos chegar a esse patamar de distinguir o bem do mal. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de pessoas que têm a consciência cauterizada. Ele faz o mal pensando que é o bem e faz o bem pensando que é o mal, certo? Então eles trocam esses valores. Por isso que tem hoje muitas pessoas que trocam os valores cristãos, né, porque tem a sua mente cauterizada, queimada, e não desenvolveram a sua consciência, o seu conhecimento, certo? Lembrando que o próprio Deus falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então conhecimento é de extrema importância para nós cristãos, para a igreja de Cristo, certo? Eu acho que deu para vocês entenderem, certo? Então cauterizar significa queimar, certo? E uma das características dos falsos profetas é mentir, certo? E queimando a sua própria consciência, ele não vai conseguir distinguir o bem do mal, certo? Outra característica daquelas, como é que eu posso dizer? De pessoas que não estão em desacordo, que não estão em acordo com a palavra de Deus, proibindo o casamento. Meus irmãos, nós vemos aqui, me perdoe o barulho porque a rua é bem movimentada e porque eu estava doente, aí não consegui gravar num horário mais silencioso. Meus irmãos, a família é a instituição mais importante do mundo, certo? E a família só pode vir através do casamento, certo? Se eu proíbo o casamento, então eu estou confrontando a família, certo? Lembrando, olha, religiões por aí que proíbem o casamento, certo? Proíbem o casamento. Lembrando que a família, certo? Vou botar aqui, olha, família. A família é a instituição mais importante da Terra, certo? Se eu proíbo o casamento, então eu estou aos poucos, né, querendo afogar, podemos assim dizer, afogar, digo assim, querendo destruir a família. Então, se eu proíbo o casamento, aos poucos eu estou destruindo a família, certo? E a família foi instituída por Deus, certo? Por isso que a Bíblia diz que são doutrinas de demônios a proibição do casamento, certo, meus irmãos? Então, o casamento é uma instituição divina, certo? A família é uma instituição divina, certo, meus irmãos? Só para você ter uma ideia. Então, não se pode proibir o casamento, certo? Nós temos que ser a favor do casamento e a favor da família. Nós vemos que na antiguidade, né, os cristãos muitas vezes eram jogados ali nos leões, ali no Coliseu, eram queimados na fogueira, eram mortos ali, jogados no rio e de várias maneiras. Então nós vemos aqui que os ataques satânicos têm várias formas, mas o agente é o mesmo, né? Satanás, certo? Então Satanás ele tem se utilizado de várias formas para atacar a família, para atacar a igreja, certo? Nós vemos aqui que, se nós pararmos para pensar, né? A oposição, certo? A oposição nas últimas décadas tem crescido de forma sem precedentes, certo? Tudo aquilo que é de valor cristão, de valor judaico-cristão, tem sido confrontado, certo? Nós vemos aqui que os Estados Unidos foi um berço do Evangelho. Nós vimos que a Europa foi um berço do Evangelho ali depois da reforma ali protestante ali com Martinho Lutero. Mas infelizmente, principalmente a Europa, está fria espiritualmente, certo? Nós vemos aqui poucas igrejas, nós vemos ali onde as pessoas estão mais distantes de Deus
Então é preciso, é necessário um renovo espiritual da parte de Deus para que venha renovar e vivificar a sua igreja, vivificar, certo? Olha aqui, oposição significa se opor, certo? Ser contrário a algo ou alguém. Então, Satanás ele tem levantado como oposição à igreja de Cristo. A lição fala sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, certo? Olha aqui, a palavra sutil, certo? Sutil significa que não se pode nem se consegue perceber, certo? Pode ser trazido como algo delicado, certo? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente está no local e quando quando a gente olha para o braço ou para a perna, aí tem um mosquito lá chupando o nosso sangue, né? E às vezes ele já estava ali um tempo e a gente, eita, eu nem percebi. Porque é um tipo de sutileza. Porque o mosquito ele é delicado, certo? Ali quando vai extrair o sangue do ser humano ou do animal. Então, Satanás ele é sutil, certo? Em atacar a igreja. Por exemplo, como é que nós podemos ver isso aqui? Com práticas contrárias, certo? Se utilizando de práticas contrárias à fé cristã. Por exemplo, o aborto. O aborto é normal, né? É normal, tudo pode, né? Nós vemos aqui a veneração de outros deuses. Não, assim, não tem problema não adorar outros deuses, não. Desde que você creia em Deus, certo? A mentira como algo normal. Né? Nós vemos aqui a prostituição, uso de drogas, tudo isso como normal. São práticas satânicas agindo com uma certa sutileza para se opor à fé cristã. Então também sutil pode ser traduzido como normalização de comportamentos. Olha aí, normalização de comportamentos. Aquilo que não era normal antes, agora é normal. Então nós temos que estar vigiantes para nós não deixarmos essas coisas entrar dentro da igreja, certo? Apesar que muitos têm se levantado dentro da própria igreja, certo? Olha aqui, veja que interessante. Nada acontece sem que o povo de Deus sem que fosse avisado. Nós vemos aqui na antiguidade os profetas, certo? Os profetas avisavam o povo que se o povo não se arrependesse, viria uma punição da parte de Deus. E nos dias de hoje, nós temos a palavra de Deus, né, que nos explica. Nós temos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que estão dispostos a dar a vida pelo Evangelho, certo? E estão aí se esforçando para que o Evangelho se propague, e pessoas que estão aí dando a vida para proteger o Evangelho, certo? Então é necessário nós também como é que eu posso dizer? Nos apropriarmos de armas espirituais para combater as sutilezas satânicas, certo? Olha aqui, a palavra retos, que vem do grego, significa expressamente, claramente, né? Naquela passagem que diz assim, olha, expressamente o Espírito Santo expressamente diz. Então essa palavra expressamente aqui vem do grego retos, que significa claramente, sem sombras de dúvidas, certo? Como diz aqui, olha, né? Nós vemos aqui que a palavra diz, né, que nos últimos dias, né, 1 Timóteo 4:1, né, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, certo? Então nós vemos aqui, de muitas formas, nós vimos aqui essa palavra aqui, ó, últimos dias, últimos tempos, que tem a ver com finais dos tempos, certo? Os finais de todas as coisas, certo? Então nós vemos aqui que ó, últimos tempos, os finais das últimas coisas. Então estamos vivenciando estamos vivendo a chamada era da igreja, certo? Então por isso que os ataques satânicos são contra a igreja é eu e você, certo? Então é necessário se apegar às armas espirituais. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele chamava naquela época, né, nós vemos aqui, de tempos finais. Isso ele já viveu há pouco menos de 2000 anos, certo?
Imagine agora, se o apóstolo Paulo dizia que naquele tempo que ele estava vivendo eram os últimos dias, os últimos tempos, imagine agora. Então, meus irmãos, é necessário se apegarmos à palavra de Deus. Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Diz o seguinte, olha. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados a fim dos séculos. Então escritos, tudo isso está escrito para o nosso aviso, para o nosso entendimento, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, certo? Meus amados, nós vemos aqui que os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais, né? A própria Bíblia diz que as nossas lutas não são, né, contra carne, certo? E nem sangue. Certo? Então a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, né? São seres sobrenaturais, certo? E para finalizar essa parte aqui da lição, nós vemos aqui que é a palavra sobre espíritos enganadores e demônios, certo? Eu botei aqui, né, para se alguém estiver assistindo ainda, se alguém estiver assistindo, estiver iniciando a fé, nós temos que ter a seguinte conclusão, que espíritos enganadores e demônios, eles não são, certo? Não são pessoas que morreram, certo? Os espíritos enganadores e os demônios não são pessoas que já morreram. Espíritos enganadores e demônios são anjos caídos, certo? Então, esses espíritos enganadores e demônios que a Bíblia fala são os anjos caídos, que caíram ali quando se rebelaram contra Deus, né, junto com Lúcifer. Então, demônios são seres malignos, certo? Seres malignos que a própria Bíblia diz que eles só vêm para matar, roubar e destruir. Os demônios só vêm para matar, roubar e destruir. Ou seja, não tem misericórdia. A Bíblia diz que os demônios são como um leão ao nosso derredor, rugindo a quem possa tragar, certo? E os espíritos enganadores são demônios que enganam as pessoas com falsas religiões, com falsas modas, né, com falsas doutrinas, certo? Então, meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos perecidos. Mas, meus irmãos, nós precisamos da graça, certo? Da graça divina, certo? Teve uma aula aqui que eu já falei e vou repetir, certo? Para nós termos essa consciência. Quanto custa, eu quero que você memorize, você faça essa pergunta para você mesmo. Quanto custa blindar uma vida? Quanto custa blindar um carro? Se você tem condições de comprar um carro blindado, muito bom. Só que para blindar um carro, meus irmãos, você tem que comprar um carro com um motor potente, porque o carro fica pesado e não é todo carro que pode receber uma blindagem, certo? E para se blindar um carro, certo? Para blindar um carro, o valor inicial é a partir de 50 mil. Então, para se blindar um carro, você vai gastar pelo menos 50 mil, certo? Isso sem o valor do carro, só para blindar, certo? Lembrando, porque eu estou dizendo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E aí eu pergunto a você, quanto custa blindar uma vida? Blindar um carro a partir de 50 mil, fora o preço do carro. E blindar uma vida, quanto é que custa? Hein, meus irmãos? Blindar uma vida, né? Olha aqui, a graça, a misericórdia de Deus é de graça, meus irmãos. O preço foi pago lá na cruz, glória a Deus. Todos aqueles que se apegam em Deus, que tem Deus como seu Deus, que reconhece quem Cristo é, que recorre à Bíblia Sagrada, que recorre ao escudo da fé, ao capacete da salvação, à espada que é a palavra de Deus, Deus vai blindar, glória a Deus, contra as astutas ciladas do diabo. Então ele vai tentar roubar, mas não vai conseguir. Vai tentar roubar, vai tentar matar, vai tentar destruir,
mas não consegue. Meus irmãos, nós não podemos recuar. Glória a Deus. Não sei se você já chegou a ler o livro O Peregrino, certo? E o Peregrino, né, que foi escrito por John Bunyan, ele teve uma visão que ele atravessava um vale e do outro vale tinha um demônio que queria confrontar ele em uma luta, né? E o Peregrino, ele tinha ele tinha um escudo, certo? Ele tinha uma espada, ele tinha um escudo na mão esquerda, tinha uma espada na mão direita, tinha um capacete e tinha uma armadura. Porém, essa armadura não tinha proteção nas suas costas. Por que isso? É para ensinarmos que nós não podemos dar as costas para o nosso inimigo. Nós não podemos recuar. Amém, meus irmãos? Então é isso, né? Ele tinha ali, então ele tinha que enfrentar o seu inimigo, né? Claro que as nossas armas são o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, a couraça da justiça. Então, meus irmãos, é isso. Nós não podemos recuar diante desse mundo. Temos que prosseguir e prosseguir em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Já iremos iniciar a parte 2 desse vídeo. Paz do Senhor. Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora, finalizando esse vídeo aqui, nós vemos aqui, finalizando essa lição, né? Na verdade, nós vemos aqui as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós vemos que o ataque, certo, é de natureza moral, certo? E tudo aquilo moral tem a ver com caráter, certo? Tudo aquilo que é moral, certo? Moral tem a ver com caráter. Vou botar aqui, olha. Caráter, certo? Então tudo aquilo que tem a ver com moralidade tem a ver com caráter. E uma das coisas de Satanás é mudar o caráter, porque um cristão ele tem que ter o seu caráter moldado pela palavra de Deus. Se ele não tem, ou se ele ou ela não tem o caráter moldado pela palavra de Deus, então ele não pode estar em comunhão com Cristo, certo? Então o ataque é de forma moral, de natureza moral, que tem a ver com caráter, certo? Aí exemplo aqui, hipocrisia e mentira, certo? Hipocrisia, mentira e tantas outras coisas, né? Nós podemos ver aqui, né? Julgar falsamente. Nós vemos aqui que mentir, roubar, matar, né? O ódio, o orgulho, a inveja. Então tudo isso aqui tem a ver com natureza moral, né? Então é um dos meios que Satanás tem se utilizado para atacar a igreja, né? Nós vemos aqui que a operação, olha aqui, a operação do erro, certo? A operação do erro sempre trabalha com falsidade e engano, certo? Então, por isso que nós temos que pedir a Deus o discernimento, né? Por isso que é bom nós estudarmos a palavra de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, o falso profeta ele era distinguido por aquilo que ele falava. Ele falava, certo? Até então não tinha como saber se ele era um verdadeiro ou um falso profeta. Mas a partir do momento que ele falava algo e não se cumpria, ou que ele falava e depois dizia vamos e adoremos outros deuses, então já ia em desacordo com a palavra de Deus. Então aí já era um dos requisitos para identificá-lo como um falso profeta, certo? E nos dias de hoje, como diz aqui essa própria frase, né? A operação do erro sempre vai trabalhar com falsidade e engano, certo? O erro nunca vai estar com a verdade, certo? A verdade está com aquele que pratica a justiça, que com amor, com perdão, né? Então o erro sempre vai estar acompanhado da falsidade e do engano, certo? Olha aqui, a palavra consciência do grego, certo? É suneidesis, certo? Então consciência do grego significa suneidesis, que significa capacidade humana de julgar. Lembra que eu falei na capacidade ou a virtude humana de julgar do certo e do errado, certo? Tem a ver com consciência, certo? Nós vemos aqui, e a palavra cauterizado vem do grego causteriazo. Então, cauterizada vem do grego causteriazo, que significa insensível para julgar o certo ou errado. Lembra que eu dei o exemplo aqui dos criadores de cabras, né? que pegavam o cabrito ainda ali quando fazia poucos tempo de nascido, e já cauterizava ali os chifres deles onde iria nascer para que ele não viesse se desenvolver,
certo? Que o chifre da cabra é um tipo de proteção, certo? Para ele, para se defender contra os seus inimigos, no caso aqueles animais ferozes que vêm tentar matar a cabra. É um tipo de armadura, cauterizando, ou seja, aqueles que têm a mente cauterizada, ele não tem defesa porque ele não desenvolveu um conhecimento, certo? Não teve o seu conhecimento desenvolvido, certo? E a palavra de Deus nos traz conhecimento. Então aquele que tem a mente cauterizada, ele não consegue se defender das astutas ciladas do diabo, certo? Ele está exposto, sem proteção, certo? Mas aqueles que têm conhecimento na palavra de Deus, que recorre à palavra de Deus, que recorre à oração, certo? Que recorre à oração, como diz a lição aqui, que a oração é uma das armas contra as sutilezas de Satanás, a oração, a palavra, certo? A palavra, certo? A palavra ela é simbolizada por uma espada, certo? Então com a espada nós podemos nos defender do nosso inimigo, certo? Olha aqui a oração, certo? O capacete da fé, certo? E a couraça da justiça. Então precisamos dessas armas para nos defender das astutas ciladas do diabo. Nós vimos aqui o ataque sobre a esfera religiosa, certo? E muitas dessas pessoas, né, eles têm vindo de dentro da própria igreja, onde se rebelaram, onde abandonaram sua fé, onde a própria lição diz aqui, né? Pois alguns se apostataram da fé, se apostataram alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, certo? A palavra abandonar da fé, né? A palavra abandonar significa sair do lugar, certo? Então a palavra abandonar significa sair do lugar, certo? Que nós não venhamos sair do nosso lugar, mas que nós possamos estar firmes pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu coloquei aqui, olha, Estados Unidos e Europa, principalmente a Europa ali, que foi um berço ali do Evangelho, depois da Reforma Protestante, onde ali na Europa a Bíblia foi traduzida para vários idiomas, inglês, latim, alemão e outros idiomas, e a Bíblia se espalhou de uma forma grandiosa por toda a Europa, mas hoje a Europa é fria espiritualmente. Fria. Os Estados Unidos também tem se levantado muitos falsos profetas ali. Então é necessário, meus irmãos, nós recorrermos todos os dias à palavra de Deus, em oração, em jejum, buscando a palavra de Deus, certo? Ou seja, aí eu vejo que interessante, eu dei uma pesquisada aqui, diz que a cada semana nasce uma religião no mundo. Certo? A cada semana nasce uma religião no mundo, certo? Então, religião hoje é traduzido como um grupo de pessoas que crê em uma divindade ou que tem uma crença em comum, certo? Então nós vemos aqui, mas nós vemos aqui que Jesus falou que a verdadeira religião, olha aqui, é cuidar, né? Cuidar do órfão e viúva. Viúva, né? A religião ela é pura e imaculada, né? E nós vemos aqui que não é a religião que salva, lógico. Mas nós temos que a fé em Cristo Jesus sim, certo? Então é necessário nós sempre se apegarmos à palavra de Deus. Veja que interessante, eu botei aqui. As principais religiões do mundo, certo? Eu estou falando em quantidade de adeptos. O cristianismo está em primeiro com mais de 2,3 bilhões de adeptos, certo? O Islã, ele já está a 1,9 bilhões de adeptos. O ateísmo, na verdade, ateísmo, certo? Ateísmo e agnóstico não é uma religião. Na verdade, é um grupo de pessoas que não acredita, certo? Que não acredita em nada. Eu digo assim, não acredita no Deus, não acredita em nenhum Deus, não acredita em vida após a morte, certo? Então, veja a quantidade já de ateísmo e agnósticos que tem no mundo. Mais ou menos 1 bilhão de pessoas que são adeptas a esse termo. O hinduísmo, né? O hinduísmo, ali, principalmente ali na Índia, né? 80% do hinduísmo está ali na Índia, certo? Na Índia. Mais ou menos 1 bilhão de pessoas. O budismo, né? 500 milhões de adeptos. O judaísmo, né? 15 milhões de adeptos. O espiritismo,
14,5 milhões, certo? Religiões africanas, mais ou menos 100 milhões de adeptos. Então, meus irmãos, é necessário sempre nos apegarmos à palavra de Deus. Mas aí, para finalizar, eu queria falar sobre isso aqui. Veja que interessante. Quantidade, certo? Quantidade não expressa a verdade, certo? Quantidade não expressa verdade. Então, por isso que está entrando muitas heresias na igreja hoje. Porque, vou dar um exemplo aqui. Tem muitas pessoas que têm um pensamento diferente do que a igreja, do que a Bíblia ensina. Então, são uma quantidade de pessoas muito grande. Nós não podemos confrontar essas pessoas, porque eles também são criaturas de Deus. Então, a quantidade não expressa a verdade, certo? Olha aqui que interessante. Ou a igreja conquista, ou ela será conquistada, certo? Ou a igreja conquista, ou a igreja será conquistada. Vamos ler aqui 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui Timóteo. 1 Timóteo 4, 5 diz o seguinte, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, certo? Então, meus irmãos, religiões que proíbem o casamento, religiões que proíbem certos tipos de alimento, religiões que nós temos que tudo foi criado por Deus e através da oração e pela palavra de Deus é santificada, certo? Então nós precisamos se apegar à palavra de Deus, porque a igreja está sendo confrontada de forma espiritual, meus irmãos. Então é necessário recorrermos à palavra de Deus todos os dias, orar todos os dias, ler a palavra todos os dias e sempre alimentarmos o nosso ser com a palavra de Deus, certo? Eu estava vendo um psicólogo, acho que era um psicólogo, não lembro direito se era, ele fez uma seguinte pergunta. Ele fez uma pergunta para outra pessoa nessa entrevista. Ele dizia assim, olha, você acredita que uma pessoa escutando um argumento ou uma ideia todos os dias, 365 vezes por ano, ele pode mudar a sua ideia e se basear na ideia que ele estava escutando todos os dias, 365 dias por ano? Aí a pessoa fez, é possível. Aí ele disse, através da novela. Através da novela, as pessoas assistem novela aí que ensina divórcio, que ensina prostituição, que ensina que você deve se separar do seu esposo ou da sua esposa por qualquer motivo, certo? Que se prostituir é normal, que namorar e ter relações sexuais é normal, que usar drogas é normal, que tudo isso é fases da vida. Então essas coisas estão sendo ensinadas aí, que roubar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem nunca ouviu falar aí daquela... Eu não assisti, mas tem filmes aí, por exemplo, acho que é La Casa de Papel, né? Não assisti, mas esse mesmo pessoa está dizendo o seguinte, deu exemplo dessa minissérie, onde fala que os bandidos, eles planejam ali como é que devem roubar e assaltar, e no fim o bandido sai como pessoas boas. E aí? Bandido roubando e no final só sai como pessoas boas. Até em alguns filmes, até nas novelas mesmo, nas novelas dizem que o cara rouba e no final ele sai como uma pessoa boa. Então está propagando que a bandidagem, que está propagando que o roubo vale a pena. Então, meus irmãos, é necessário nós julgarmos a nós mesmos, certo? Tenha cuidado de você, da sua vida, da sua família, certo? Que Deus possa te abençoar grandemente. A paz do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter uma ótima semana na presença de Deus. Paz do Senhor.